Os novos AirPods 3 da Apple melhoraram o cancelamento de ruído, o encaixe no ouvido, o tempo de bateria, agora são 8 horas contra 6, mas o recurso mais legal deste ano é a tradução em tempo real. The Universal Translator is coming online, sir. Ugly. Ugly. Isso é como ter um intérprete em tempo real no seu ouvido, tipo tradução do Oscar, sabe? O interlocutor vai falar no idioma natural dele e você vai escutar tudinho em português diretamente no fone. Na minha opinião, essa é a coisa mais legal que a Apple lançou em 2025. Não tem para o iPhone, para o iPad, para o Apple Watch. A tradução em tempo real realmente é muito bacana. E o mais legal é que não funciona só com o AirPod Pro 3. Também funciona com a geração anterior, o AirPod Pro 2 e também com os fones mais comuns da Apple, o AirPod 4. Além disso, para que ele funcione, para que você tenha acesso a esse recurso, você também precisa ter o iOS 26 instalado no seu telefone e também precisa ter um iPhone a partir do 15 Pro. Para mostrar como funciona, eu chamei aqui no Big Stage duas profissionais de idiomas diferentes. Eu tô aqui com a Lara Kadowska, que é supervisora do Goethe Institute, que é uma escola de alemão. E eu tô aqui com a René Christine de Paula, que é professora da École Aloisy, que é obviamente uma escola de francês. E por que eu chamei as duas? Bom, no inglês a gente se vira, né? Portunhol também é um clássico do Brasil e eu não entendo nada, absolutamente nada, nem de alemão e nem de francês. E os AirPods chegaram com suporte para 5 idiomas: inglês, espanhol, português, francês e alemão. Então a gente chamou aqui as duas para ver como é que isso funciona. Bom, e a regra do jogo aqui é a seguinte: eu combinei com a Lara que ela vai falar 3 frases em alemão para mim. Uma mais formal, uma mais informal e uma que talvez tenha duplo sentido, que é muito importante quando a gente está falando um novo idioma. Eu não sei nada, a gente não combinou quais são as frases e a gente vai descobrir aqui em tempo real se os AirPods funcionaram ou não. Então, Lara, vamos começar. Vou ativar aqui o recurso e aí você pode partir para a sua primeira frase. Eu vou ouvir o que a Lara me falou, ele vai traduzir aqui no meu ouvido e eu vou falar para vocês o que eu ouvi. E a Lara vai avaliar qual é o resultado disso. Então vamos começar, Lara. Angesichts der aktuellen geopolitischen Entwicklungen ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir unsere internationalen Partnerschaften stärken, gemeinsam nachhaltige Lösungen für globale Herausforderungen zu entwickeln. Vamos lá. Tendo em vista os atuais desenvolvimentos geopolíticos, é crucial fortalecermos nossas parcerias internacionais para desenvolver juntos soluções sustentáveis para os desafios globais. Tá ótimo, tá perfeito. Primeiro teste passou, hein? Agora vamos para a frase um pouco mais informal. Vamos lá então, Lara. Er meinte, das war schon eine ordentliche Nummer, was die da auf die Beine gestellt haben. Aber ob er jetzt das gut oder eher kritisch fand, war aus seinem Ton nicht so richtig rauszuhören. Eins ist aber klar, sie haben das Projekt irgendwie hingekriegt. Vamos lá, e o texto também fica aqui, viu? Eu tô ouvindo e o texto tá saindo aqui. Vamos ver. Ele disse que já era um número decente, o que eles colocaram lá. Mas se ele achou isso bom ou bastante crítico, não era realmente ouvido de seu tom. Mas uma coisa é clara, eles conseguiram o projeto de alguma forma. Mais interessante, mas tem delicadezas que ele realmente não pegou. Então essa não passou com nota 10. Não. Aí, ó, informal, pelo visto, já fica um pouco mais imperfeito o negócio. A maioria estava certo e acho que dá para entender pelo contexto o que quer dizer, mas eine ordentliche Nummer, literalmente traduzido, sim, é um número grande ou alguma coisa assim que ele disse, mas é uma expressão para uma coisa majestosa, para uma coisa realmente muito grande que eles conseguiram fazer e essa sutileza ele não captou. Bom, Lara, então como é que é a tradução mais correta dessa frase? Seria alguma coisa como: ele disse que eles conseguiram montar uma coisa séria, mas se ele achou isso bom ou se estava criticando, não dava para entender muito bem pelo tom dele. Mas uma coisa é certa, de algum jeito eles deram conta do projeto. Tá ótimo, ficou muito legal e dá para perceber a sutileza na tradução, né, galera?
Vamos para o terceiro teste, que é das palavras mais ambíguas. Ich verstehe nicht, warum du so immer unruhig bleibst, wenn alle über das Thema sprechen. Es klingt fast so, als ob du Angst davor hast. Aber vielleicht ist es nur, weil du es wirklich hast. Vamos lá. Eu não entendo por que você sempre fica tão inquieto quando todos falam sobre o assunto. Quase parece que você está com medo disso, mas talvez seja só porque você realmente tem. É. E aí, Lara? É uma das possibilidades. A gente brincou aqui com uma palavra hast, com um S é ter, que é o que ele traduziu. Mas na frase que eu escrevi é com 2 S's, que significa odiar. E a provocação era exatamente essa, porque dá para entender tanto é um tema que você tem medo, que ele tinha medo, ou era um tema que ele odiava. E ele escolheu uma das possíveis traduções. Muito interessante, quer dizer, ele pegou um significado, mas poderia ter alterado em outro contexto o sentido da frase toda e ter me colocado numa situação um pouco mais difícil, digamos assim, né? Então aí, galera, acho que passou o quê? Uma nota 8, 7? Ah, um 8,5. 8,5. Acho que dá. 8,5 no alemão, hein? Daqui a pouco a gente vai ver o francês. Bom, agora é a vez da Renê e a gente vai testar como é que os AirPods funcionam com o francês na tradução em tempo real e as regras são as mesmas. Uma frase formal, uma informal e uma ali que tenha palavras que tenham mais de um significado. Então vamos começar aqui com a frase formal, Renê. Manda bala. Cette situation est invraisemblable. Qui l'eût cru qu'on doive en débattre? Vamos lá. Suspense. Bom, disse aqui no meu ouvido. Essa situação é implausível que ele teria pensado que devemos discuti-la. E aí, Renê, o que você me diz dessa tradução? Bien. Tem nuances, mas não é que ele teria pensado, seria quem diria, então é impessoal e não uma pessoa específica. Então como é que ficaria mais ou menos a tradução da frase inteira, a correta? A tradução é uma expressão. Então, quem diria, essa situação é incabível, quem diria que a gente tem que falar a respeito disso? É isso aí, então nota o quê? 4? Não esse ponto, porque é uma expressão, então eu fiz de propósito. Pra ver. Aí, ó, ela enganou a Apple, hein? Então vamos dizer aí que francês passou com nota 6, então. Assim, digamos 7. Eu queria ver realmente. Muito bom. 7, Apple, você perdeu a primeira. Bom, depois desse primeiro duelo aí que a Apple escorregou, a gente vai para a frase informal em francês. Vamos ver como é que funciona. Vamos lá, Renê. Préparer cet œuf, c'est trop de taf, mais je kiffe. Muito interessante, porque ele traduziu aqui, este ovo é muito, e aí ele não conseguiu entender uma palavra, mas eu gosto. Eu tô imaginando que é o ponto do ovo aí, pelo contexto, mas o que é, Renê? Exata, outra pegadinha para Apple. Então, o que acontece? Teuf é uma festa, mas é uma gíria. Gíria, nada de baixo escalão, dá para falar, se fala. Teuf é festa, taf é trabalho. D'accord? E kiff, lá ele acertou, eu gosto. Então, preparar uma festa é muito trabalho, mas eu gosto. Maravilhosa, tradução. Essa aqui ganhou da Apple, hein? Já tá 2-0 para Renê aqui no francês. Vamos agora partir para a terceira, que é uma frase mais informal, mas a gente já viu que a Renê aqui tá jogando mesmo com frases informais e expressões. Isso é muito legal. Vamos lá, Renê, para a terceira. Sim. Deixa eu ativar aqui o recurso. E a gente vai ver como é que se sai no terceiro teste aqui da frase de duplo sentido. Cette situation est une autre paire de manches. Maravilhoso. Claramente a Renê usou aqui uma expressão que confundiu a Apple, porque a tradução veio. Essa situação é outro par de mangas. Voilà. Então, esse autre paire de manches, tudo bem que manga e manche é um par, de fato. Mas aqui, outro paire de manches significa um pano para manga. Então é uma expressão quase como se fosse vai dar pano para manga, mas em português. Isso mesmo. Bacana. Então, pelo visto em francês, a Apple flopou, né, galera? Ou passou muito justinho ali.
Então, René, obrigado pelo teste agradeço. e a gente vai ver como é que isso evolui, porque essas IAs elas sempre continuam evoluindo. Como vocês podem ver, as traduções não são 100% boas o tempo todo. Tem escorregão aqui e escorregão ali, mas no geral funciona. E é bacana, porque essa tradução ela acontece com umas inteligências artificiais que estão rodando no próprio iPhone. E o mais legal disso tudo é que vale lembrar, a tecnologia que deu origem ao ChatGPT, a arquitetura de IA que deu origem a toda essa onda da IA generativa, ela foi criada inicialmente para fazer traduções. Então a gente está vendo aqui a tecnologia aplicada ao seu propósito inicial. Ter um intérprete diretamente no seu ouvido muda a relação com o mundo. Mas isso também não significa que você não vai deixar de aprender um idioma. Afinal de contas, quando você aprende o idioma, você exercita outras competências do seu cérebro. Você aprende outras coisas também, como a cultura das quais esses idiomas pertencem. O importante é que agora a gente tem uma nova ferramenta para romper barreiras globais. E isso é muito impactante. E aí, curtiu esse novo recurso dos AirPods Pro 3? Vai usar? Conta pra gente aí nos comentários. Para assinar o jornal, você acessa ofertas.estadão.com.br e para continuar lendo sobre tecnologia, você acessa estadão.com.br/link. Tchau!